Pessoal, quero discutir com vocês hoje mais um dos grandes dilemas, problemas ou crises que nós temos devido à nossa pandemia do corona. Não é só na economia, não é só na saúde, não é só nas relações de trabalho, relações jurídicas, não só na segurança, mas o sistema prisional. Nós também temos escolhas difíceis, realidades complexas e um monte de discussões ideológicas, politizadas e escolhas que podem não fazer nenhum sentido quando a gente fala do sistema prisional e o problema do coronavírus. Não esqueçam de seguir o meu canal, dar like aqui nesse vídeo, ativar o sininho para você receber a notificação quando tiver vídeo novo. Toda semana tem vídeo novo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Vem pro debate. Votar segunda-feira, hein? Segunda-feira votar, hein? Vamos lá, quais são as grandes preocupações? De um lado, nós temos um vírus que está infectando toda a sociedade, as pessoas estão isoladas para conter o avanço da doença, e a grande pergunta que surgiu, ou está surgindo, e tem muita gente falando, é sobre o sistema carcerário. Como que o sistema carcerário vai lidar com a doença? E aí surgiram propostas um tanto quanto diferentes e muito perigosas e problemáticas. A principal delas é a ideia de que nós temos que soltar presos para evitar que exista uma infecção em massa dentro dos presídios. Hoje no Brasil já foram soltos 31.640 presos, gente. Lembrando que a nossa população carcerária está por volta de 600 a 700 mil presos. Ou seja, mais ou menos 5% da população carcerária do Brasil já foi solta. É óbvio que nós não queremos que exista uma infecção em massa dentro dos presídios e parece que alguns já vão dizer de cara, não, mas por que você está perdendo tempo com isso? Dane-se o que acontece lá dentro dos presídios. E não é bem assim. Por quê? Primeiro que nós temos que respeitar questões mínimas de preocupação com aquelas pessoas e depois que o que acontece ali não fica restrito somente ao presídio, mas aqueles que trabalham com os presos, por exemplo, os agentes penitenciários. Então, se você tiver uma contaminação em massa dentro dos presídios, você vai fazer com que os agentes penitenciários também sejam contaminados. E só para contextualizar o óbvio aqui, os agentes penitenciários, eles não vivem dentro dos presídios, então eles vão, trabalham no presídio e voltam para suas casas, ou seja, voltam para o lado de fora da sociedade. Se eles estiverem trancados dentro de um ambiente que está totalmente infectado, com certeza eles vão ser infectados e sairão de lá, porque eles não vivem dentro do presídio, para suas casas ou para o lado de fora da sociedade. Quem vai acabar sofrendo as consequências somos todos nós que estamos aqui fora. Então não é só uma questão de respeito a direitos humanos, altruísmo ou preocupação com a vida no geral de todo mundo, mas é uma questão de preocupação com os outros que estão seguindo o isolamento ou todas as medidas que estão sendo adotadas dentro da nossa sociedade para evitar que o contágio seja muito rápido, e aí a gente recaia sobre todos aqueles assuntos que nós já sabemos, como colapso do sistema de saúde, muitas mortes e assim por diante, e os efeitos também econômicos nessas consequências sociais. Então, nós precisamos fazer alguma coisa para evitar que as cadeias sejam infectadas. Uma das sugestões, e a mais problemática no meu ver, é a ideia de que nós temos que soltar os presos com certos tipos de pena, que fazem parte de grupos de risco, como aqueles com mais de 60 anos, com doenças crônicas, ou mulheres grávidas, ou lactantes. Enfim, vários países do mundo adotaram essa estratégia de você soltar presos que faziam parte ou que a sua pena estava acabando. A Alemanha, por exemplo, quando faltava 18 meses para acabar a sua pena, então você poderia ser solto. Em Los Angeles isso aconteceu, na França, Israel. Aí você tem outros países um pouco mais complicados até da gente avaliar, e já vou falar disso, que é Nigéria, Etiópia, Irã. Esses países adotaram certos critérios, como a duração da pena que falta para o preso, a gravidade do crime que ele cometeu e o comportamento do preso.
Então, são vários países no mundo adotando isso. Por que que nós não devemos adotar esse tipo de medida? Primeiro porque nós temos um contexto que o Brasil é o país mais violento do mundo. Indiscutivelmente e disparado. Os números no Brasil são assustadores. Em números absolutos, a gente mata mais do que países que têm populações infinitamente maiores que a nossa. Matamos mais que China, matamos mais que Índia, matamos mais que Estados Unidos. Então, para o Brasil rasgar penas, colocar criminosos nas ruas, isso é catastrófico. Muita gente vem me perguntar, e tem muitos argumentos legítimos sobre a situação que nós estamos vivendo, qual é a preocupação da segurança, né? As pessoas sem emprego, sem comida, sem renda, qual vai ser o efeito que nós vamos ter na segurança? Realmente, esse perigo existe, nós já sabemos que somos um país violento, somos um país com alta impunidade, somos um país onde a investigação, o sistema judiciário é lento, é difícil, sabemos que nós não prendemos grande parte dos homicidas, já temos um sistema carcerário totalmente debilitado. Então imagina dentro desse contexto, né, e ainda de crise, se a criminalidade vai aumentar e você ainda soltar presos. Ou seja, você está dando mais mão de obra para o crime. Não é isso que a gente precisa nesse momento. Além do mais, se vocês pensarem, nós estamos todos, de uma certa forma, aprisionados, entre aspas. Está todo mundo trancafiado, todo mundo isolado dentro de casa para não ter contato com outras pessoas. A lógica de conter a velocidade do contágio do coronavírus é isolamento. Prisões são locais de isolamento. Então você estaria tirando alguém de dentro de uma prisão e colocando essa pessoa em contato com a sociedade. Ainda mais num momento de crise extrema, aguda, econômica. Se as pessoas não vão ter o que comer, se elas não vão ter renda, se essa é a grande preocupação, o que dirá de alguém que acabou de sair da cadeia? Essa pessoa, obviamente, não terá emprego, não terá como trabalhar e não vai ter o que comer. Dentro da cadeia, pelo menos, ela está lá fechada, isolada. Ah, ela não está isolada, Reni, porque ela está ali com várias outras pessoas, superlotação. Já vou falar disso. Mas ela está isolada do resto da sociedade. A ideia de quarentena ou de isolamento é isso, é manter as pessoas isoladas no menor número de pessoas, de grupos possíveis. Isso não vai acontecer e ele ainda tem o que comer lá dentro. Do lado de fora ele não vai ter. Sendo alguém que cometeu já crimes, as chances de aumentarem a reincidência do crime são muito altas. Então, uma política como essa, ela está empurrando o Brasil para o aumento da criminalidade, ela está empurrando essas pessoas para uma situação onde elas não têm alternativa a não ser voltar a cometer crimes, ela está colocando a saúde de todos em risco, enquanto nós estaríamos eliminando uma estratégia de contenção que não é perfeita, eu sei que não é perfeita, mas deve ser melhorada, porque, como eu falei há pouco, nós não podemos deixar que todas as cadeias e todos os presos sejam infectados, por duas questões. Uma questão de efeito geral na sociedade como um todo e uma questão de humanidade, de decência mínima, senão nós estabeleceríamos que deveríamos matar todos os presos e pronto, e não é isso que a nossa lei, o nosso Estado de Direito e a nossa Constituição diz que nós temos que lidar com aqueles que cometeram crimes. Podemos até discutir isso, é uma outra discussão se devemos ou não ter pena de morte, se devemos ou não ter prisão perpétua e assim por diante. Mas agora as leis estão colocadas desse jeito e a gente tem que fazer elas serem seguidas, senão nós rasgamos a Constituição e viramos uma terra sem lei, vale tudo, cada um faz o que quer. E nesses momentos de crise é perigoso a gente seguir esses caminhos. Então não vale discutir ou não cabe a gente discutir isso nesse momento, mas discutir dentro do contexto que nós estamos inseridos. O que fazer? O que mais que nós temos desse assunto e quais são as medidas adotadas para a gente evitar ou impedir que os presídios sejam todos infectados, concordando que isso é um problema para a sociedade como um todo? Primeira coisa, no mundo inteiro foram adotadas medidas que proíbem as visitas. E aqui no Brasil não foi diferente. Um levantamento do DEPEN no mundo todo
De 47 países estudados, mais de 65% suspenderam as visitas. Hoje no Brasil, todos os estados adotam algum tipo de restrição às visitas, ou total ou parcial. Outra medida adotada aqui no Brasil foi a proibição das saidinhas, polêmicas e problemáticas saidinhas. Isso foi o gatilho que levou a tantas rebeliões aqui no estado de São Paulo. Desde 2006 a gente não tinha a quantidade de rebeliões que nós tivemos agora no último mês, devido à proibição das saidinhas. Claro que isso é só um gatilho e não tem muito como a gente evitar que essas rebeliões ocorram, e não é simplesmente porque perderam alguns benefícios que haverá rebelião. Eu já ouvi gente dizendo o seguinte: não, vamos conversar, comunicar direito para os presos por que eles não vão poder ter a saidinha. Isso não vai conter necessariamente a rebelião, isso é um gatilho. As rebeliões elas ocorrem, o que nós temos é uma situação de mais instabilidade, então estamos mais propensos às rebeliões. Só para vocês terem uma ideia dessa questão das saidinhas, não os últimos 4 anos, mas de 2015 a 2019, nós tivemos mais de 24 mil presos que não voltaram nas saidinhas. Isso dá mais de 3% da população carcerária do Brasil. Então, as saidinhas elas permitem que os presos não voltem. Se você somar essas saidinhas já com a quantidade de presos que foram soltos, de acordo com essas últimas decisões do Conselho Nacional de Justiça, nós estamos falando aí mais ou menos 10% quase da população carcerária brasileira solta. Num cenário de dificuldades econômicas como o que nós estamos vivendo e iremos viver, essa situação ela aumenta os fatores de risco para a gente ter mais criminalidade. Então o Brasil não deve adotar esse caminho de soltar os presos, e muito menos usar como exemplo alguns países que eu comentei há pouco para vocês, como Irã, Nigéria, Etiópia. É óbvio que esses países não são referência, tá? Até dizer que os Estados Unidos, a França ou a Alemanha estão soltando seus presos é legítimo, porque são democracias e tem um sistema judiciário que funciona, então tudo bem, é uma decisão, é uma escolha. Mas no contexto brasileiro, essa escolha é muito problemática, como eu acabei de demonstrar aqui para vocês. Mas tem gente que ainda traz exemplos de outros países, esses mais problemáticos e nada democráticos, como Nigéria, Irã. Você nem sabe, ninguém sabe, porque essas pessoas foram presas dentro do Irã. Então, que diferença faz se elas são soltas se, em primeiro lugar, elas não foram presas por uma razão real? Não dá para usar o Irã como comparação e nem o Brasil pode sequer fazer referência ou ninguém usar esse argumento para defender, olha, o Irã está soltando, então o Brasil tem que soltar. Não, o Brasil é uma democracia com todos os seus problemas, mas nós estamos anos-luz na frente do que é o regime ditatorial, teocrático, onde as pessoas são presas lá no Irã por qualquer razão, você nem sabe, as pessoas desaparecem nas cadeias. Então, o Irã soltar presos, isso não significa nada, isso não é uma referência para essa discussão. Também, o nosso argumento então aqui é: na Alemanha, os Estados Unidos e a França estão soltando, ou Israel, e do outro lado o Brasil também decidiu soltar, mas nós não podemos deixar de lado o nosso contexto com saidinhas, com criminalidade, com situação econômica, com os fatores de risco, com tudo que a gente está enxergando e vivendo, com dificuldade do isolamento, tudo que eu já comentei aqui para vocês. Então, se a solução não é soltar os presos, o que nós temos que fazer? Lembrando, levando em consideração que nós não queremos que as prisões sejam infectadas massivamente. Nós não queremos que isso aconteça. Nós precisaríamos tomar algumas medidas sanitárias, de higiene, de separação dentro das prisões. Sim, isso é muito difícil de fazer no Brasil porque nós temos superlotações e a prática é complicado de você conseguir separar os presos. Uma cela que caberiam 15 tem 30, como é que você vai separar eles? O que você vai ter que tentar fazer é algum tipo de realocação. Então pegar uma cela inteira superlotada assim e colocar juntos todos aqueles que já
estão com sintomas e os que já estão infectados. Nós hoje, aqui no Brasil, na primeira quinzena de abril, não temos uma situação grave a esse ponto de você ter tantas pessoas, tantos presos infectados. Felizmente, isso pode mudar, nós não atingimos ainda o pico do contágio no Brasil, então vamos olhar e prestar atenção, mas essa é uma solução, você separar dentro das cadeias. É difícil, é muito complicado, a falta de higiene é muito grande, nós sabemos da realidade das prisões brasileiras, mas é uma solução menos problemática ou menos complicada do que a gente soltar todos os presos. Por isso que eu no começo falei que é mais um dos dilemas ou mais um dos problemas que nós temos com a pandemia do corona. Dilema de novo, porque qualquer uma das escolhas não são perfeitas e vão ter riscos e consequências graves dos dois lados. Eu entendo que soltar os presos é muito mais grave do que lidar com a realidade prática e difícil de você trazer higiene, isolamento e limpeza para dentro das prisões brasileiras. Nunca tiveram isso e não é necessariamente agora que do dia para a noite a gente vai conseguir impor isso. E aí tem uma preocupação muito grande com os agentes penitenciários, que são agentes penitenciários e não são profissionais da saúde acostumados a lidar com pessoas doentes ou infectadas por um vírus. Você tem que equipar esses profissionais todos, dar treinamento para eles e eles, além de terem um risco ou a realidade de ser um agente carcerário, ele vai se tornar um agente de saúde carcerário. Ou seja, o risco quase que dobrado para essas pessoas, um trabalho muito difícil, precisa ser valorizado e reconhecido nesse momento, porque eles estão ali lidando diretamente, vão ter que ser equipados e treinados para atuarem como se fossem médicos e enfermeiros dentro de uma prisão, sendo agentes carcerários. Então, equipamento para eles. Bom, impedimos as visitas, né? Então, gente de fora não vai trazer. Treinamos, equipamos e preparamos os guardas para terem o contato e não trazerem o vírus para dentro da cadeia. Mas e os novos presos? Nós vamos ter que dar um jeito de colocar esses presos em quarentena antes deles entrarem em contato com todos os outros que estão dentro da prisão. E aí vamos precisar de uma ala diferente da prisão, algum outro presídio. Não vai ser simples, não é fácil esse problema. Felizmente, o que nós estamos assistindo hoje no mundo é que o nível de infecção dentro dos presídios no mundo todo não está alto. O número de casos dentro dos presídios não é muito alto, mortes também super baixo. Então isso é um sinal positivo, esse problema ainda não chegou ali. Mas como nós estamos vendo o problema se alastrar para todos os cantos da sociedade, é importante que a gente pense e debata esse assunto aqui antes que nós nos deparamos com o pior. Só para vocês terem uma ideia, em 47 países estudados pelo DPEM, nós temos 1.342 casos de coronavírus. De uma população carcerária de mais de 8.700.000 pessoas. Para um número total de mortes de apenas 5. Então, a taxa de contágio, infecção e mortalidade dentro das cadeias, dentro desses 47 países, ela é infinitamente menor do que no resto da população do lado de fora. De alguma maneira, o isolamento das prisões está funcionando. O fato de você estar numa prisão realmente isolada, ela está sendo um lugar protegido para o avanço do corona. Claro, uma vez que o vírus entre dentro da prisão, aí estão todos ali confinados. E aí é um problema principalmente em prisões superlotadas ou realidades como a do Brasil. E por isso que nós temos que pensar nas medidas sanitárias, de higiene, de proteção e até de quarentena dos novos presos. Só para efeito de comparação, se a gente olhar para a desordem, para a bagunça, para as rebeliões dentro dos presídios, elas são muito mais letais até hoje que o próprio corona. Na Colômbia foram 23 presos mortos em uma rebelião.
Na Itália foram 7. Em 47 países, nós tivemos apenas 5 mortes até o momento pelo corona. Então, as rebeliões e a desordem dos presídios, elas ainda matam muito mais do que o corona. Bom, então é isso. Acho que esse tema ele é sensível, ele está sendo politizado, nós temos que tomar cuidado, ele é polêmico, ele não pode ser tratado de qualquer maneira, a gente precisa colocar isso num contexto maior da realidade do Brasil e nas questões práticas de você soltar presos, numa hora que você tem a sociedade com problemas econômicos, com desemprego alto, enfim, tudo isso pode ser muito pior do que a gente tentar gerenciar as nossas cadeias, mesmo com a realidade catastrófica e problemática que é a sua superlotação e a falta de higiene e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de seguir o canal, dá like nesse vídeo, ativa o sininho para você ser notificado quando chegar o vídeo novo, toda semana tem vídeo novo e compartilha isso com seus amigos. Até mais!